Olá, tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma edição novinha em Folha do Análise dos Fatos, sempre em cima do lance para trazer para você um resumo comentado agora na hora do seu almoço. Tudo bem por aí, Felipe? Salve, salve, Carol, equipe Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo e mais um Análise dos Fatos, logo em seguida disponível nas plataformas de podcast. Vamos aos destaques desta terça, 27 de junho. Banco Central prega cautela, mas sinaliza que pode reduzir os juros em agosto. Plano diretor de São Paulo, que amplia a liberação de mais prédios altos perto de metrô e trem, vai à sanção do prefeito e pode ser judicializado. E ainda, de olho no agro, o governo anuncia plano safra mais gordo para 2024. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O Banco Central indica que os juros podem começar a cair em agosto e quem traz os detalhes dessa ata, o detalhamento da ata do Copom, é a Thaís Barcelos, repórter do Broadcast. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Carol. Depois de esconder o jogo no comunicado do Comitê de Política Monetária, o Copom, da semana passada, o Banco Central indicou hoje de forma mais clara que é uma possibilidade de iniciar o corte de juros na próxima reunião, em agosto. A taxa está parada em 13,75% ao ano há mais de 9 meses e vem sendo alvo de críticas constantes do governo e do setor produtivo. Na ata do Copom da semana passada, o BC afirmou que a maioria dos 8 membros que participaram da reunião já acredita que terá a confiança necessária para começar um processo parcimonioso de queda de juros em agosto, caso a redução das expectativas de inflação futura, que já ocorrem hoje, continuem até lá. O grupo minoritário, porém, é mais cauteloso e quer acumular mais evidências sobre o processo de desinflação, especialmente de preços como serviços, e quer ver maior reancoragem de expectativas inflacionárias, reancoragem quando as expectativas futuras se aproximam das metas de inflação que o BC tem de perseguir. Nesse sentido, o BC sinalizou que a decisão do Conselho Monetário Nacional, o CMN, da próxima quinta-feira sobre a meta de inflação no futuro pode ser importante. Atualmente, a meta é de 3% para os próximos anos, mas o governo colocou desde o início do ano um debate sobre esse assunto. Segundo a ata, medidas que contribuam para aumentar a confiança nas metas e reancorar as expectativas aceleram a redução da inflação e permitem, assim, a flexibilização monetária. No documento, o BC ainda faz um alerta importante sobre um possível início precipitado do corte de juros. A autoridade monetária afirmou que o processo de corte de juros exige confiança na redução da inflação, para que não ocorra de forma prematura a custo de um efeito rebote sobre a inflação e o próprio processo de corte de juros. Pois continua havendo aí uma prudência para que não se reduza a taxa de juros antes do momento em que isso seja uma medida sustentável e a inflação volte a crescer. E aí imagina o carnaval de narrativas para todos os lados que a gente teria, dado que o governo Lula fica atacando o Banco Central, na figura, evidentemente, do Roberto Campos Neto, que foi colocado lá por Jair Bolsonaro, mas o comitê já tinha alcançado essa taxa de 13,75% no governo Bolsonaro. Eu sempre repito isso aqui para mostrar como não é uma taxa inédita, feita de propósito, por uma questão político-partidária, para prejudicar o governo do Lula. Ela já tinha chegado a esse patamar durante o governo Bolsonaro. E agora a própria ata do Copom mostra que se observou uma divergência no comitê em torno do grau de sinalização em relação aos próximos passos. Então você tem ali um grupo que avaliou que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião. E você tem o outro grupo que fala que o recuo de componentes, que a dinâmica desinflacionária ainda reflete o recuo de componentes mais voláteis. Ou seja, você tem aí componentes que não estão ainda estabilizados para que possa haver essa redução da taxa de juros, são voláteis. Então, hoje está num patamar, amanhã pode voltar a outro patamar e a gente não vai tomar aqui uma medida que não seja sustentável. Aí fala que a incerteza sobre o hiato do produto, com todo esse economia, gera dúvidas sobre o impacto do aperto monetário até então implementado. Então, assim, eles deixaram muito claro, de uma maneira muito sincera e transparente, que você tem embates internos sobre quando que a redução da taxa de juros vai vir. Mas ela está prevista para o segundo semestre, dado que funciona.
esse remédio contra a inflação, de manter a taxa de juros elevados. Eles só estão esperando aí os momentos certos e os dois grupos concordaram que vai depender da evolução dessa dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto, do balanço de risco. Quer dizer, todo aquele conjunto que pode tornar essa medida eficiente na prática. Seria muito perigoso a essa altura para o Banco Central reduzir a taxa de juros e colocar em risco a inflação. Aí ela volta e aí vai ser criticado também por ter reduzido antes da hora. Então, assim, tudo está sendo feito com a devida transparência. Quem não tem transparência é quem embarca aí em todo esse lobby lulista para criar um bode expiatório responsável por eventual agravamento da crise econômica. Cada um tem que fazer o seu dever de casa e o governo também tem que fazer o dele, acenando com uma política fiscal responsável. Na Eldorado, análise dos fatos. O Plano Safra 2023-2024 oferecerá na temporada que começa em 1º de julho 364 bilhões de reais para médios e grandes produtores, 27% a mais que a oferta de crédito da temporada passada. O pacote foi lançado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em Brasília. O tamanho do novo plano, que será o primeiro do novo governo petista, é um aceno aos ruralistas, setor que não é tão simpático ao presidente e andou de mãos dadas com Jair Bolsonaro na última gestão. O governo manteve as taxas de juros para custeio e comercialização em 8% ao ano para produtores enquadrados no Pronamp e em 12% para os demais. Para as linhas voltadas a investimento no setor, as taxas de juros permaneceram na faixa dos 7% a 12,5% ao ano, variando conforme o programa. O Plano Safra Empresarial também vai incentivar sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, conforme vinha sendo informado por representantes do governo. Horas antes de o governo Lula anunciar o plano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou pela manutenção do decreto de Bolsonaro que facilita a aprovação de novos agrotóxicos. Embora sejam temas distintos, os dois dão sinalizações diretas para o agronegócio, que é um dos campos de embate entre petistas e bolsonaristas. Segundo a coluna do Estadão, o placar está em 4-1 para derrubar a medida. O julgamento segue no plenário virtual da Corte e vai até esta sexta-feira. A rigor é para derrubar artigos do decreto, né? Não é o decreto inteiro, que foi editado em outubro de 2021, no governo de Jair Bolsonaro. Portanto, ele mudou dispositivos da Lei dos Agrotóxicos de 2002. Aquele texto criava ali uma categoria prioritária de agrotóxicos, estabelecia prazo de 6 meses, por exemplo, para avaliação de produtos genéricos, de 12 meses, 1 ano, portanto, para avaliação de produtos inéditos. Aí você tem ali o caso da categoria ordinária, que tem um prazo de 3 anos. Eu digo isso porque esse, por exemplo, é o ponto em que há concordância entre o André Mendonça e a relatora Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia votou para receber parcialmente ali o pedido do PT contra o decreto do Bolsonaro. Então, o André Mendonça, que votou diferentemente da Carmen Lúcia, ambos eles concordam em manter esse dispositivo que fixa prazo para avaliação de agrotóxicos. Agora, discordam em outros aspectos que são bastante técnicos aqui, não vai dar tempo da gente detalhar, mas como você tem uma Suprema Corte muito mais alinhada ao Lula do que ao Bolsonaro e com muito mais ministros indicados por presidente do PT, principalmente pelo Lula, a tendência é de derrubada de artigos desse decreto, tanto que o placar já está em 4-1, favorável ao pedido do PT. Ao acolhimento, mesmo que parcial. Além do voto da Carmen Lúcia, teve Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes que tem votado em tudo, alinhado aí ao governo Lula. André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro, está votando mais alinhado ao Bolsonaro. Em relação ao Plano Safra, você tem, obviamente, uma tentativa do Lula de reduzir o desgaste dele no setor do agronegócio, que ele próprio já xingou, já rotulou de fascista, etc. Muito embora agora, eu estava vendo aqui as declarações na cerimônia de lançamento desse novo Plano Safra, ele tenha dito que o governo não tem viés ideológico com o agro e tal. Claro que tem, as declarações históricas dele mostram que sim, só que agora ele está aí posando de lulinha paz e amor, querendo, de certa forma, comprar o apoio do agronegócio com essas medidas de incentivos. Agora, faz isso
alicerçado ali na pasta de meio ambiente comandado pela Marina Silva, de modo a trazer obrigações, condicionantes de respeito ao meio ambiente, numa série de medidas também, que não vou detalhar, que são muito técnicas e muito específicas, mas a Marina Silva, ela estava dizendo, agora vou pegar aqui a declaração dela, que no caso do Plano Safra, tenho tido a alegria de conversar regularmente com todos os ministérios aqui representados, de forma a encontrar os mecanismos viáveis para que essa importante política de apoio ao setor agropecuário brasileiro possa conter os instrumentos adequados para incentivar os produtores rurais a aderir à transição para uma economia de baixo carbono. E ela tem citado ali os seus encontros com representantes da União Europeia em torno desse sentido, de você minimizar o desmatamento, etc. Então é uma maneira de você criar incentivos para tentar trazer alguma popularidade para o presidente nesse setor, mas dentro da agenda ambiental que o próprio Lula explorou na campanha eleitoral como contraste ao Jair Bolsonaro, que foi muito criticado nesse campo. E só para unir as duas pautas que começaram esse programa de hoje, o Carlos Fávaro, que sempre foi o interlocutor do Lula com o agronegócio, que é ministro da Agricultura agora, atacou o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, durante, repito, esse lançamento do Plano Safra. Ele falou, o Brasil não pode ficar refém de uma pessoa que não tem compromisso com a geração de empregos e com o desenvolvimento econômico. É uma barbaridade que se diga isso, é um ataque absolutamente rasteiro, mas é o PT, que é o governo, né? São os lulis, são os aliados ali do partido, que não sabem defender medidas sem demonizar os outros, sem demonizar quem tem o pensamento divergente. Então, você está fingindo aí que o Campos Neto não tem compromisso com geração de empregos, etc. Na verdade, ele tem compromisso com a queda da inflação, porque a alta da inflação, ela prejudica justamente os mais pobres que os lulistas juram defender. Análise dos fatos. E o Plano Diretor de São Paulo amplia a liberação de mais prédios altos perto de metrô e trem. Quem conta pra gente como foi essa aprovação lá na Câmara é a repórter Priscila Meng. Olá, boa tarde a todos. Bem, ontem à noite, depois de uma sessão de mais de 8 horas, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou de forma definitiva a revisão do plano diretor da cidade. Essa revisão traz várias alterações no texto atual, que está em vigor desde 2014, lá da gestão Fernando Haddad. E essas modificações foram aprovadas com ampla maioria, 44 votos favoráveis e 11 contrários. Essa aprovação vai ser enviada para a promulgação do prefeito Ricardo Nunes, que já tem se declarado como favorável e que vai, de fato, promulgar essas alterações propostas. A revisão do plano diretor já estava prevista no próprio plano diretor, mas foi protelada por causa da pandemia da Covid-19. Porém, há críticas de que a revisão se aprofundou demais e altera demais o texto. Há, inclusive, quem diga que não é mais o mesmo plano diretor, há outros que dizem que não, que ele faz alterações e algumas adaptações. Um dos principais criticados durante toda a tramitação é a extensão dos chamados eixos de verticalização, que são as áreas na cidade em que é possível construir prédios sem limite de altura e também ter acesso a vários incentivos, tanto que se tornaram nos últimos anos as áreas que concentram a maioria dos apartamentos lançados na cidade, que são as áreas em quadras próximas do metrô. Hoje em dia, esse limite é em um raio de 600 metros, próximo de metrô e de trem, e um raio de até 300 metros quando perto de corredor de ônibus. A mudança estende esse raio para 700 metros no caso das quadras alcançadas, o que é chamado por alguns de uma pegadinha, porque essas quadras alcançadas pode ser apenas um trecho da quadra que acaba incidindo por toda a quadra, se estendendo inclusive às vezes até para mais de 1 quilômetro. Então essa expansão dos eixos, segundo um estudo lá do Laboratório Arquifuturo do INSPER, pode aumentar em até 150% a área destinada à verticalização sem limite de altura na cidade. Porém, essa expansão não será automática, ela ainda precisa passar por uma mudança no zoneamento, que passará a ser revisado pela Câmara a partir de agosto. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que existe um debate legítimo aí. Vale a pena aumentar essa esfera de possibilidade de verticalização no entorno de estações de trem,
de metrô, né, de corredores de ônibus, etc., ou não vale? Para trazer aqui um argumento contrário, muitas vezes se diz que não havendo a possibilidade de verticalização, quando você tem aí uma leva de imigrantes que estão chegando em São Paulo para conseguir trabalho, ou que já tem trabalho e vão buscar onde morar e tal, como eles não podem, não encontram espaço, né, para cima, em apartamentos, edifícios, etc., eles vão ocupar o lado. E aí você vai indo ali para o lado até acabar invadindo reservas de proteção ambiental, por exemplo. Aí você tem facções criminosas que muitas vezes controlam essas áreas, que estão alugando apartamentos sem uma escritura oficial, etc. Só que o problema é você combater esse tipo de problema gerando outro. Então é uma questão de se estabelecer a medida, quer dizer, qual é a medida justa, qual é a medida que gera o menor número de problemas, qual é o impacto controlado. Quando você fala em aumentar de 600 metros a distância do metrô, né, para 700 metros, você fala 100 metros a mais, também não é a coisa mais grave do mundo. Só que aí tem essa pegadinha, né? A nova redação ela libera ali os espigões em todas as quadras tocadas por um perímetro de 700 metros. Então aquela quadra é tocada no cantinho ali pelo perímetro de 700 metros, aí você vai poder alterar toda a quadra, né, como estava explicando a repórter. E aí a quadra é grande, então vai muito além desses 700 metros. Então você tem aí realmente um crescimento muito grande. Qual é o impacto exato disso? Eu não tenho como estabelecer aqui, você precisa trazer todos esses estudos para ver o que isso vai gerar de trânsito, de problemas demográficos, desses problemas urbanos que São Paulo já tem muitos. Você tem ali vários bairros que já tem ali uma situação bastante delicada e que eventualmente pode ser turbinada. E é claro que você tem lobbies de empreiteiras que ficam fazendo pressão nos parlamentares para votar de acordo com seus interesses, porque vão ganhar dinheiro com essas construções. Então, assim, existe um debate legítimo e é preciso analisar ponto a ponto. Agora, parece que vai ser aprovado. Não é o fim do mundo, né? Mas eu imagino que vai ter impactos negativos também. E tem um ponto ali, um ou outro ponto nesse projeto, que também a gente vê como positivo. Então, por exemplo, agora os governos dão incentivos fiscais para quem constrói moradia popular, no entanto, você não tem muito controle sobre a destinação desses empreendimentos para famílias mais pobres, e aí você tem os ricos comprando as unidades. Agora você estabelece ali uma obrigação de destinar o imóvel para as pessoas daquele perfil específico de renda. E aí você cobra que os bancos emitam certificação para comprovar a renda do comprador e tal. Quer dizer, é toda uma regulamentação que precisa ser feita buscando justamente maior eficiência e menores prejuízos para a cidade. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Análise dos Fatos agora se debruça sobre o futebol. A seleção feminina realiza o último treino antes da convocação para a Copa do Mundo. Márcio Douzan, repórter do Estadão, conta mais. A seleção brasileira feminina será convocada a partir das 16 horas desta terça-feira pela técnica Pia Sundhage para a disputa da Copa do Mundo a partir do próximo dia 20 na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil, que nunca conquistou a Copa do Mundo, vai em busca de seu primeiro título e a expectativa, claro, é pela presença da meia-atacante Marta, ela que é a principal jogadora da seleção brasileira, a maior jogadora de futebol da história, vem sofrendo de sucessivas lesões musculares, mas ela já disse recentemente que estará em plenas condições de disputa da Copa do Mundo, então a Marta deverá ser o grande nome mais uma vez do Brasil nessa Copa. Na última semana a seleção brasileira treinou na Granja Comari, em Teresópolis. 15 atletas fizeram treinamento com foco na parte física, essas 15 deverão já estar na lista da Pia de logo mais. Mas ainda 8 nomes, a Pia falou que não está fechado ainda o grupo. No domingo que ela deu a última entrevista, ela disse que ela ainda não tinha uma definição exata de quem seriam as 23, e a maior dúvida está com a meio-campista Angelina, ela que sofreu uma lesão no ligamento lateral do joelho direito em julho do ano passado, está 11 meses sem jogar, mas ela se recuperou, já está fisicamente apta, participou dos treinos em Teresópolis, então a Angelina pode sim estar na lista de logo mais. O Brasil faz um último amistoso no próximo domingo no Mané Garrincha e na segunda-feira viaja para a Austrália. A seleção estará no grupo F, vai estrear
contra o Panamá no próprio dia 20 e terá ainda pela frente a França e a Jamaica em busca de uma vaga nos playoffs. Por hora era isso e abraço a todos. A Marta vai fazer a sua última Copa do Mundo, ela própria já admitiu isso, merece todas as homenagens, infelizmente está com alguns problemas físicos, ela própria disse que não é a Marta de 20 anos atrás, mas que está bem, que mentalmente está melhor ainda, e vamos torcer para que ela possa ter aí o melhor desempenho dentro das suas possibilidades, e se não se sentir tão bem, né, que consiga dar a força para as companheiras com a liderança e a experiência que tem, sem se comprometer demais. Tomara aí que a seleção feminina faça uma grande Copa do Mundo, vamos torcer pelas nossas mulheres. Na Eldorado, análise dos fatos. A loja da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, foi definitivamente fechada nesta segunda-feira após a confirmação do decreto de falência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, emitido em maio. O site da loja não está mais no ar. Nas redes sociais, frequentadores da Livraria Icônica lamentaram o fim da loja inaugurada em 1969 pela proprietária Eva Hertz. A Livraria Cultura, uma das redes mais tradicionais do país, vinha enfrentando uma forte crise desde meados de 2015, após o encolhimento do mercado editorial. A empresa tem hoje apenas uma loja física em Porto Alegre e mantém suas operações pelos canais digitais. Ela já teve várias lojas dentro do Conjunto Nacional, além desta maior, teve também uma dedicada a livros de arte, outras de conteúdos e produtos geeks, e operou livrarias exclusivas de editoras como a Companhia das Letras e a Record. É sempre uma tristeza para mim quando uma livraria se fecha. Todo mundo que gosta de livro, todo mundo que deseja que haja mais leitura no Brasil sente assim como se fosse uma morte. E eu frequentei muito essa Livraria Cultura do Conjunto Nacional, fui a várias noites de autógrafos de colegas, de amigos que lançaram livros por ali, um ambiente muito agradável. Aliás, ontem eu almocei no restaurante Manioca ali no Shopping Iguatemi, que ficava, a entrada dele era justamente por dentro da Livraria Cultura, e hoje é de uma loja de roupa, e você sente falta daquele clima que tinha ali dentro também. Felizmente há outras livrarias aqui em São Paulo, grandes, que mantêm essa vida intelectual, literária, paulista forte. No Rio de Janeiro também tem algumas. Vamos torcer para que as livrarias continuem tendo público e continuem crescendo. E aqui a gente vai fazer a nossa parte para valorizar o conhecimento, que é fundamental. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O cientista de Harvard revela a melhor música para concentração e afirma que não são só as clássicas na lista. A Sabrina Legramandi traz as informações para a gente. Muitas pessoas têm o costume de ouvir músicas clássicas para se concentrar, mas não são necessariamente essas músicas eruditas que fazem com que a gente se concentre melhor. Pelo menos foi isso que o neurocientista de Harvard, Srini Pillay, explicou em uma coluna escrita para a emissora norte-americana CNBC. Ele disse que músicas que ajudam no foco variam de pessoa para pessoa e citou até alguns gêneros que ele costuma ouvir para se concentrar, como rap, pop e folk. É importante, segundo ele, que as músicas que a gente escolhe na hora que a gente precisa focar em algo sejam canções familiares, ou seja, canções que a gente já conheça, porque elas têm um efeito no cérebro que auxilia na concentração. E o Pillay também citou alguns pontos de atenção. A gente não pode escolher músicas que a gente já está enjoado de ouvir, ou músicas que provocam muitas emoções, porque elas também diminuem a capacidade de se concentrar. Ele explicou que a gente sempre deve escolher aquelas que vão de encontro com o que a gente está sentindo, e deu até uma lista de canções que ele costuma ouvir para se concentrar em momentos em que ele está triste ou com raiva, por exemplo. As músicas vão desde Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, até Flowers, da Miley Cyrus. A lista completa está lá no site e vale muito a pena conferir. Que interessante esse estudo. Aliás, eu até botei Flowers outro dia no meu stories, que eu costumo ilustrar
as questões do dia, com músicas, gosto muito. Conheço muita gente que estuda ouvindo música clássica. Eu nunca fui muito de estudar, ler, etc., ouvindo música de uma maneira geral, mas eu consigo me concentrar, seja qual for o barulho, e de fato concordo só com esse ponto, né? Não, concordo com tudo que foi dito, mas estou destacando aqui esse ponto de que coisas que trazem emoções assim pra gente acabam evidentemente distraindo, né? Então aquelas músicas que fazem a gente lembrar de relações, etc., ou outras que a gente gosta de cantar, aí não faz a gente focar. Tem que ser algo que preencha o espaço, mas que a gente consiga ignorar para ter o nosso ponto de foco naquilo que a gente está estudando. É que senão a gente embarca e adiós, né? Concentração. Exatamente, Carol. Muito bem, então é com esse adágio que a gente encerra a análise dos fatos com produção, edição e coordenação da concentrada Laís Gotardo. Sempre concentrado. E trabalhos técnicos de Moacir Biasi. O comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Um beijo, Carol, melhores ouvintes, sempre em alto nível, com um final refinado e musical do Análise dos Fatos. Valeu, até amanhã. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.